Além desse, você teve outro choque cultural? Tive sim. O que eu acho que é mais lindo sobre o brasileiro e a cultura brasileira é tão fácil fazer amizades no Brasil. Na Alemanha, ninguém faria isso. Se você levasse a escova de dente no banheiro, no escritório, na escola, escovesse os dentes dentro do banheiro com outras pessoas, seria muito, muito, muito estranho. Mas eu acho muito bonitinho, muito fofinho e muito limpinho. Primeira coisa, vocês não entendem chá com leite. Eu preciso chá com leite, gente. Outra coisa, vocês falam de Deus muito. Na Austrália, quase nunca nós falamos de Deus. No vídeo que segue, uma gringa da Austrália contou algumas das manias brasileiras que mais chamaram sua atenção. Antes de tudo, já se inscreva no canal e faça parte da nossa comunidade, porque aqui mostramos as curiosidades do Brasil que mais surpreendem os gringos. E o mais curioso é que ela não apenas se surpreendeu, ela acabou adotando algumas delas. Uma das primeiras coisas que a deixou em choque foi o hábito de muitos brasileiros de tomar café várias vezes ao dia. Mas o que realmente conquistou seu coração foi o chá com leite. Ela experimentou, gostou tanto, que contou que hoje faz questão de tomar chá com leite todos os dias. Quem diria que um costume tão simples mudaria a rotina de uma australiana? Mas as surpresas não pararam por aí. Outra coisa que chamou muito sua atenção foi o jeito brasileiro de lavar a louça. Ela explicou que, na Austrália, está acostumada a um método diferente. Por isso, quando viu como muitos brasileiros ensaboam toda a louça, enxaguam e organizam tudo de outra maneira, ficou bastante curiosa. No começo, tudo parecia estranho. Mas com o tempo, ela passou a entender que cada país desenvolve seus próprios costumes. E foi justamente essa troca de experiências que ela mais gostou de viver no Brasil. Porque conhecer um novo país vai muito além de visitar pontos turísticos. É descobrir pequenos hábitos do dia a dia. É experimentar sabores diferentes. É observar como as pessoas vivem. E sem perceber, acabar levando um pedacinho dessa cultura para casa. Talvez seja exatamente esse o poder do Brasil. As pessoas chegam imaginando que vão conhecer apenas um país, mas acabam encontrando costumes, sabores e tradições que permanecem com elas por muitos anos. E essa gringa é mais uma prova de que o Brasil tem um jeito especial de conquistar, até nos detalhes mais simples da rotina. Primeira coisa, vocês não entendem chá com leite. Isso é doideira pra mim. Eu passo o dia inteiro na Austrália bebendo chá com leite. Eu moro no sul da Austrália, então é frio onde eu moro. E eu preciso de chá com leite, gente. Outra coisa, vocês falam de Deus muito. Na Austrália, quase nunca nós falamos de Deus. É tipo um sujeito muito profundo. Normalmente nós não vai para esse assunto, mas no Brasil é quase todas as frases parecem que vocês falam de Deus. Eu mesmo comecei a falar Nossa Senhora, esse tipo de coisas, sem saber o que eu fui falando, eu sou copiando as pessoas. Outras coisas que me chocaram. O jeito que vocês lavam as louças. Isso é uma loucura pra mim, porque na Austrália nós enchemos a pia da água com sabão e enxergue e depois passa água em cima. Então, vendo vocês faz aquele sabão e enxerga, é ver, enxaguar. Ok, outras coisas que me chocaram no Brasil. Vocês ainda assistem novelas do tipo séculos antes, não séculos, mas décadas. Vocês assistem televisão muito antigo. Na Austrália, normalmente, nós assistimos Netflix e as coisas assim. Que mais? Vocês estão muito abertos. Na rua, vocês olham nos olhos dos outros. Vocês usam fogões com gás. E tem aquela música que eu nunca vou esquecer, que eu sempre ouvi o tempo todo morando no São Paulo, daquele veículo que vende o gases. É tudo
por enquanto, mas eu tenho muito mais e vou voltar a te contar, então me segue aqui se você quer saber mais da perspectiva de uma australiana que ama o Brasil e também ensino inglês. Beijos! No vídeo que segue, duas gringas falaram sobre uma característica dos brasileiros que simplesmente as deixou encantadas. Uma delas contou uma história que aconteceu enquanto passeava pelo Rio de Janeiro. Ela conheceu um grupo de brasileiros, conversaram, deram risadas, e pouco tempo depois aconteceu algo que ela jamais imaginava. Eles a convidaram para ir à casa deles. Naquele momento, ela confessou que ficou desconfiada, achou tudo muito estranho. Afinal, no país dela, não é comum alguém conhecer uma pessoa e poucas horas depois convidá-la para conhecer a própria família. Mas resolveu aceitar o convite. E foi aí que veio a maior surpresa. Quando chegou à casa, não foi tratada como uma simples visitante. Foi recebida de braços abertos. Conheceu os pais, os irmãos, os avós, as crianças. Até os animais de estimação fizeram parte daquela recepção calorosa. Ela contou que em poucos minutos já estava conversando, rindo, comendo e se sentindo como se conhecesse aquelas pessoas há muitos anos. O mais impressionante foi o sentimento que ficou. Ela disse que naquele dia deixou de se sentir uma estrangeira, sentiu-se em casa, sentiu-se parte da família. E fez questão de dizer que aquele gesto foi um dos momentos mais bonitos que viveu no Brasil. Ela ainda comparou com o país de onde veio. Lá, muitas vezes, as pessoas podem ser amigas por muito tempo, sem sequer conhecer a família umas das outras. Cada um vive mais no seu espaço. Já no Brasil, é diferente. O brasileiro gosta de incluir, de apresentar quem ama, de fazer questão de dizer: vem, entra, a casa é sua. E talvez seja justamente essa a diferença que mais encanta quem vem de fora. O brasileiro não oferece apenas um convite. Ele oferece pertencimento. Tá, além desse, você teve outro choque cultural? Tive sim. O que eu acho que é mais lindo sobre o brasileiro e a cultura brasileira é tão fácil fazer amizades no Brasil. Então, uns meses atrás, eu estava no Brasil, conheci uma família de cariocas. And I went to Salvador, and I did a tour, and I wanted to do it in Portuguese. E eu era a única gringa que tava lá. Eu conheci uma família de cariocas. E me falaram: oi, que prazer te conhecer. Quando você estiver no Rio, fala pra gente. You can stay with us. And I was like, será? Mas o brasileiro é assim, é tão fácil. Tipo, quando um brasileiro tá te convidando pra casa, é sério, né? Às vezes em Gringolândia, a gente, come over whenever you want. É tipo, And you won't see that person again. ever again. Mas no Brasil, é verdade. Daí você vai conhecer a tia, vovó, primo, Papagaio periquito. Você vai conhecer todo mundo. Eu gosto muito disso porque eu acho que você realmente sente o amor. We are family. Yeah, and it's something that's very different I've only found in Brazil personally, and I love that about Brazilians, and it just makes you feel at home. Mesmo estando bem longe da casa, eu sempre me sinto em família quando tô no Brasil. Yes, like, Yeah, I feel like very lonely here. I do feel like that. And é muito difícil fazer amizade aqui. E fazer amizade verdadeira, quer dizer. No vídeo que segue, um gringo revelou algo que o deixou completamente impressionado no Brasil. E desta vez, não foi a comida, não foi o futebol, nem o calor humano. O que mais chamou sua atenção foram algumas leis brasileiras que protegem o consumidor. Ele contou que ficou surpreso ao perceber que, no Brasil, existem regras criadas para equilibrar a relação entre empresas e clientes. Segundo ele, é algo que transmite mais segurança para quem compra um produto ou contrata um serviço. Uma das coisas que mais o impressionou foi a quantidade de situações em que o consumidor pode exigir seus direitos quando um produto apresenta defeito ou quando um serviço não é entregue como deveria. Ele também comentou sobre promoções e descontos, dizendo que ficou admirado com o fato de existirem regras para evitar publicidade enganosa e garantir que as ofertas anunciadas sejam respeitadas. Outro ponto que chamou sua atenção foi a ideia de que, em muitas situações, o consumidor não fica totalmente desamparado quando enfrenta um problema. Existem órgãos e mecanismos para registrar reclamações e buscar uma solução. Para ele, isso demonstra uma preocupação em proteger quem está do outro lado da compra.
Mas o que mais o emocionou foi perceber que muitas dessas normas têm um objetivo simples e poderoso: proteger as pessoas, evitar abusos, dar mais transparência e fazer com que a relação entre empresas e consumidores seja mais justa. Ele chegou a comentar que não esperava encontrar esse tipo de proteção de forma tão clara. E isso mudou a maneira como passou a enxergar o Brasil. Porque, além da alegria, da hospitalidade e da cultura, ele descobriu um país que também procura criar regras para defender os direitos de quem consome. É claro que, como em qualquer lugar do mundo, nem sempre tudo funciona perfeitamente. Mas ele ficou admirado ao conhecer leis que existem justamente para ajudar o cidadão comum. E talvez essa tenha sido a sua maior surpresa. Perceber que por trás da simpatia do povo brasileiro... Leis brasileiras que me chocaram como um gringo. A primeira, não dá para virar à direita no semáforo quando está vermelho. Não dá para virar. Tem filas preferenciais em quase todos os lugares. Tipo idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, pessoas com deficiência. A saidinha. Ou seja, algumas pessoas presas podem voltar para casa durante feriados especiais. É isso, né? Todo mundo é obrigado a votar nas eleições presidenciais. Pra gente é opcional, né? 13º. Até hoje em dia não entendo como funciona isso, mas isso é totalmente diferente. Leis duras contra discursos discriminatórios. Nossa, que palavra. Mas nos Estados Unidos não temos isso. Mas no Brasil não dá pra ficar falando qualquer coisa. Por exemplo, coisas racistas, porque pode dar a cadeia real, né? Não é uma lei, mas radar de velocidade é muito mais comum no Brasil. Parece que tem em toda a esquina, né? Lei de meia entrada, ou seja, estudantes e outras pessoas pagam a metade para tipo um evento. A gente tem descontos às vezes, mas isso é aleatório, mas no Brasil uma lei, é isso? E não sei se uma lei, mas isso também me chocou, essa coisa de ingresso solidário, ou seja, você dá 1 quilo de alimento e você recebe um desconto, ou você recebe seu ingresso de graça, é isso? Isso me chocou muito. O amor dos brasileiros pelos seus animais de estimação. Ela contou que ficou impressionada ao perceber que, para muitos brasileiros, cães e gatos não são apenas animais. São membros da família. São tratados como verdadeiros filhos. O que mais chamou sua atenção foi o carinho presente nos pequenos detalhes. Ela via pessoas conversando com seus pets como se estivessem falando com uma criança, chamando pelo nome, fazendo carinho, abraçando, beijando e demonstrando um amor que transparecia em cada gesto. Mas houve uma cena que realmente a deixou sem palavras. Ela viu um cachorro sendo levado em um carrinho de passeio. No primeiro momento, ela pensou que fosse um bebê. Quando se aproximou e percebeu que era um cãozinho, ficou completamente surpresa. E aquilo despertou ainda mais sua curiosidade. Depois, começou a reparar em outras situações. Animais usando cintos de segurança no carro, consultas regulares ao veterinário, roupinhas em dias frios, brinquedos, camas confortáveis, festas de aniversário. Tudo isso mostrava que muitos brasileiros fazem questão de cuidar de seus pets com muito carinho. Ela disse que esse nível de dedicação a emocionou, porque não enxergava apenas cuidados materiais, enxergava afeto, companheirismo, responsabilidade. Era como se aqueles animais realmente ocupassem um lugar especial dentro da família. E talvez seja exatamente isso que mais impressiona quem vem de fora. No Brasil, o amor costuma ser demonstrado de forma intensa. E esse carinho não fica reservado apenas às pessoas. Ele também alcança... Eu sou gringa da Alemanha e hoje vou contar pra vocês 4 coisas que mais me choquearam morando 1 ano aqui no Rio. A primeira coisa é que vocês levam a escova de dente pro trabalho. Na Alemanha, ninguém faria isso. Se você levasse a escova de dente no banheiro, no escritório, na escola, escovesse os dentes dentro do banheiro com outras pessoas, seria muito estranho. Mas eu acho muito bonitinho, muito fofinho e muito limpinho. A segunda coisa que eu acho muito fofinho é que vocês chamam os seus animais de filho ou filha. A gente em casa aqui fala com meus filhinhos. Uma vez eu estava na rua, aí tinha um homem assim, grande, forte, todo masculino. Aí passei, eu vi ele falando, vem filho, pro cachorro. Achei muito fofinho, muito bonitinho. Né, filha? Calma aí que eu vou deixar minha filha pra dormir. Voltei. Tá, a terceira coisa é que pelo menos aqui no Rio, vocês não sabem lidar com chuva. Cai uma gota, a gente fica sem luz, a gente já ficou uma noite inteira sem luz. Quando a gente liga pro LED, eles só falam, a gente tá tentando resolver e não tem nada o que fazer. Uma vez saí da academia, e quando saí tava tudo alagado. Olha aqui.
Minha namorada também me contou que quando ela era criança, a mãe dela às vezes deixava ela em casa quando chovia. Aí eu falei pra ela, que isso? Quando eu era criança, eu ia pra escola com chuva, com neve, de bicicleta, sozinha. Mas realmente, agora aqui morando no Rio, eu entendo e também não iria pra escola não. E a terceira, a última coisa que eu acho muito engraçada aqui no Brasil é que, pelo menos a minha namorada, quando ela fala com a irmã dela sobre a mãe das duas, ela fala minha mãe. Ela fala tipo, você viu que a minha mãe ligou lá? Aí sempre ficava confusa. Aí fiquei pensando, tipo, será que é só mãe dela, que eles não têm a mesma mãe? Fiquei toda confusa. Aí perguntei ela, falou, não, é nossa mãe, minha mãe. Sim, minha irmã falaria pra mim, minha mãe, sobre a nossa mãe. Eu ficaria bem chateada. Também é minha mãe, não é? Gente, se vocês querem uma segunda parte, se vocês quiserem um vídeo com minha esposa, comentem aqui, seguem a gente. Valeu, valeu. No vídeo que segue, uma gringa fez uma observação curiosa sobre os brasileiros que deu o que falar. Ela disse que uma das coisas que mais admira no Brasil é a capacidade que os brasileiros têm de encontrar soluções para praticamente qualquer problema. Segundo ela, quando surge um obstáculo, o brasileiro raramente para e diz não tem jeito. Pelo contrário, ele pensa, improvisa, cria e encontra uma solução. Foi justamente essa criatividade que mais chamou sua atenção. Ela percebeu que, mesmo quando uma situação parece não ter saída, sempre aparece alguém com uma ideia simples, mas eficiente. É o famoso dar um jeito. E ela contou um exemplo que a fez sorrir. Imagine chegar à casa de alguém e descobrir que a campainha está quebrada. Em muitos lugares, algumas pessoas simplesmente iriam embora ou ficariam sem saber o que fazer. No Brasil, muita gente resolve isso de um jeito bem simples. Bate palmas na frente do portão. E em poucos segundos, alguém aparece para atender. Quando ela viu isso pela primeira vez, ficou surpresa. Parecia uma solução tão óbvia, mas que ela nunca tinha visto sendo usada daquela forma. Foi nesse momento que ela percebeu algo interessante. Os brasileiros são bem mais espertos que os gringos e eu posso provar. Tem uma gringa morando no Brasil e tem algumas coisas que os brasileiros fazem que eu fico pensando, por que a gente não faz isso lá fora também? Faz muito sentido, uma coisa muito prática. Por que a gente não faz também? E são coisas tão universais no Brasil e tão óbvios para os brasileiros que eles devem pensar que todo mundo sabe o que significa. E um exemplo muito bom disso é quando você chega na frente da casa de uma pessoa aqui no Brasil e você quer chamar a pessoa, mas às vezes não tem uma campainha, ou às vezes não funciona. O que você faz? Ué, bate palma, né? É óbvio. Mas nem é tão óbvio assim para os gringos. A gente, quando não tem uma campainha na casa da pessoa, quando não funciona ou a gente não consegue chamar a pessoa, a gente buga e pensa, beleza, fazer o quê? Cara, mas é tão óbvio. Como que a gente não pensou nisso? É muito simples. Agora, se vou bater palma na frente da casa de uma pessoa na Áustria, a pessoa vai achar que sou doida? E é dessas coisas que o brasileiro simplesmente é mais esperto que o gringo, porque a gente quer complicar tudo. E eu vou dar um jeito de ensinar isso para as pessoas lá fora.